Olá pessoal, eu percebi uma dúvida que me fez gravar esse áudio, né? Na verdade é um áudio antes de chegar em casa. Devido à urgência, né? Isso é uma questão que eu quero conversar com vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender a dúvida de vocês, porque para entender a dúvida de vocês, eu tenho que olhar as entrelinhas de tudo que vocês escrevem. E essa é uma dúvida que eu tive que entender nas entrelinhas, né? Seria bem mais fácil se vocês viessem com perguntas feitas já para a gente responder. Mas vamos lá. Me perguntaram não, né? Eu percebi a dúvida, né? A respeito da diferença entre a evangelização e o discipulado, né? No final das contas é essa questão. E o Subirá levantou essa questão no vídeo dele, demonstrando que talvez ele não saiba como a gente ensine, ou que ele saiba, mas ele não quer que vocês descubram, né? A grande questão é, por que é que quando a gente evangeliza, a gente não fala sobre eleição e predestinação, né? Por que que quando a gente vai evangelizar, a gente não fala que a maioria daquelas pessoas que estão ouvindo o evangelho, ou parte delas, né? Não dá para falar que a maioria, não sei, mas parte delas, né, não foram eleitas para a salvação em Cristo Jesus, conforme Jesus vai falar em João 10, conforme ele vai falar em João 6, Efésios capítulo 1, 2, né? Até Apocalipse trata dessa questão, né? Por quê? Que quando eu vou evangelizar, eu não falo sobre essa questão que é importante, que é fundamental. E essa resposta não tem a intenção de falar para vocês que a gente tem medo de falar sobre esse assunto, porque obviamente não tem. Tem tantos vídeos aí públicos aqui no YouTube, né, que demonstram que a gente não tem medo de tratar desse assunto. Mas você também não precisa ter medo de tratar desse assunto. Mas existem algumas questões relevantes a respeito do momento que você está que responde essa questão, né? No momento do evangelismo, a gente está tratando sobre alguns pontos importantes da teologia. Quando você vai evangelizar, falar de Jesus para alguém, você não vai falar para essa pessoa que Jesus ama ela e que ela definitivamente é a menina dos olhos de Jesus. Porque a Bíblia não fala isso, obviamente, né? Você não vai falar também que essa pessoa tem que ajudar Jesus a te salvar, porque a Bíblia também não fala sobre isso. O momento da evangelização, vocês podem ver que Jesus usou isso que eu vou falar aqui, eu aprendi lendo ele, né, obviamente. O momento da evangelização é o momento que você faz a pessoa entender quem ela é em relação a Deus. É o momento da pessoa descobrir que a vida dela inteira está sendo uma mentira, né? Que ela está vivendo em pecado contra Deus, que ela precisa se arrepender. Então veja bem, não é a pessoa que vai ser evangelizada que vai ajudar Jesus, não. É o evangelismo que vai ajudar essa pessoa a entender que ela precisa de Jesus. Entende? É diferente. O evangelismo na Bíblia é diferente do evangelismo arminiano, na maioria dos casos, né? Você tem que demonstrar para a pessoa que sem Jesus ela está condenada ao inferno. E essa é a mensagem universal. Ela nunca vai mudar. Aliás, mudou, né? Com o tempo a gente passou a ouvir pessoas falando que eu tenho que colaborar com a salvação, que eu tenho que ajudar ele a me salvar, né? Coitado, ele tá chorando por você. Então, essa mensagem não é da Bíblia. O evangelismo da Bíblia vai mostrar que aquela pessoa, ela está condenada por causa dos seus pecados e que Jesus está ali para salvar todo aquele que se arrepende e crê nele. Esta é a mensagem. Nesta mensagem não cabe os assuntos relacionados ao discipulado, que já é outro passo, né? Então veja aqui primeiro, você está vendo na tela aqui o versículo, você já deve ter entendido, né? Primeiro você afirma a situação do homem, né? Todo homem diante de Deus tem pecado, está caído, né? Morto em relação a Deus. Depois você chama as pessoas ao arrependimento e à fé, e em seguida a gente ora pela conversão daqueles que foram convertidos. E veja bem, aqueles que foram convertidos não aceitaram Jesus, pelo contrário, eles foram aceitos por Jesus. Eles se arrependeram porque Jesus fez isso no coração deles. E nós oramos por essas pessoas. E isso aconteceu com todos que creem em Jesus, tá bom? E então é isso. A Bíblia, ela vai demonstrar que alguns assuntos são próprios para o discipulado e outros para o evangelismo. E são diferentes, né?
Esses assuntos estão dentro do mesmo tema, mas eles são tratados em momentos diferentes. É engraçado, né, ver algumas pessoas vindo aqui no canal e falando essas coisas, que quando você vê um pentecostal evangelizando, ele não fala tanto de dízimo e de dinheiro, né? Aí quando você vai nos cultos, o dízimo é colocado lá no topo, né? Eles fazem isso também sem perceber, né? E na verdade, mesmo que a teologia em si esteja errada a respeito do dízimo, na verdade o que eles fazem é correto, né? Você, na hora de evangelizar, você fala de arrependimento e fé. E no discipulado é que você introduz as doutrinas que se crê, né? Seja pentecostal, arminiano, calvinista. Esse é o método padrão do cristianismo, né? Quando Jesus, por exemplo, falou para ímpios aquilo que ele falaria para os seus discípulos, ele foi quase morto. Jesus foi quase morto por ter falado isso. E, é claro, ele fez de propósito, né? Mas a gente deve entender que a gente tem que seguir o padrão dele, ensinado por ele, né? Então, você vai ver Jesus lá em João 6, em debates, né, calorosos, acho que Mateus 12 também, João 10. João 10 é o texto que eu mais gosto, né? Porque Jesus, ele está demonstrando para as pessoas que aqueles religiosos ali só querem matar, roubar e destruir. Mas ele é o caminho, né? E aí ele fala, né? As minhas ovelhas são as que ouvem a minha voz. E lá em João 6, ele bate ainda mais na cara dos fariseus, né? Ele fala, vocês não creem em mim porque vocês não são meus. Entende? Então, essa é a doutrina da eleição. Jesus estava falando para eles, né? E os caras não gostaram. Eles ficaram revoltados com Jesus por causa disso. Então, como, como que a gente tem que evangelizar, né? E como é que tem que ser o discipulado? São questões que vocês têm que pensar, né? Vocês estão falando daquilo que tem que ser falado no discipulado durante o evangelismo, porque dessa forma, não é que Deus não vai poder salvar as pessoas, mas dessa forma fica diferente da Bíblia, né? Você está botando o burro na frente do. Aliás, a carroça na frente dos burros, né? Então a gente tem que fazer o jeito certo. E é por isso que não vai fazer evangelismo falando de eleição e predestinação. Mesmo que se alguém te perguntar, você possa responder, né? O tema central do evangelismo é outro. Agora vocês viram aí na tela como é que Jesus ensina, né? Ele fala lá em Mateus 28, ó, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O id, como vocês podem ver no cumprimento disso em Atos, ele é aquele evangelismo que Pedro faz, né? Capacitado pelo Espírito Santo, ali no idioma de quem tá, deles que estão ouvindo, ele chama essas pessoas ao arrependimento. Esse é o id, sabe? E aí eles são batizados depois. Olha o processo. O id prega o evangelho, né, a todo mundo. O versículo 19 é confirmado por Atos 1, onde Jesus fala o que é esse id. Tá? Então depois você vai lá em Atos 1, versículo 8, que você vai entender. O próximo passo é batizando aqueles que creram em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois as coisas continuam, elas não morrem depois do discipulado e do batismo. Você vai ensinar as pessoas, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tudo que Jesus ensina. Imagina se você vai para o evangelismo fazendo o último passo antes do primeiro, entende? Como é que o mundo vai aprender a guardar o que Jesus mandou se ele não foi convertido, se ele nem sabe o que é pecado e arrependimento e fé? Então por isso que tem que ter o passo a passo, do jeito que Jesus ensinou, para funcionar. E é por isso que a gente não fala sobre a eleição e predestinação na hora do evangelismo, porque esse não é o momento de falar sobre isso, né? E aí depois ele vai terminar falando que ele está conosco até a sua volta, né? Até a consumação do mundo. Então, respondendo aí essa questão que eu acho interessante, válida de gente falar, você não vai ouvir um calvinista falando sobre eleição e predestinação na hora do evangelismo, porque na hora do evangelismo nós estamos interessados em pregar a posição do homem diante de Deus, o arrependimento à fé, e aí nós oramos por aqueles que foram convertidos por Deus. E é esse o processo.
entendeu? Eu sei que muitos dos que falam sobre isso, nos criticam sobre isso, sabem do processo, mas fazem isso de propósito. Né? Infelizmente eles fingem de sonsos, né? Nesse caso eles estão fingindo de sonso para nos provocar. Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida verdadeira. Não tô chamando vocês que querem saber sobre isso de sonsos, não. Tá? Vocês precisam mesmo dessa resposta. E além dessa, vai surgir outras dúvidas que eu preciso entender para postar um vídeo ou uma mensagem assim para vocês, tá? Tem mais dúvidas? Coloca aqui nos comentários de forma clara. Eu vou ouvir e vou responder, de repente até com outro áudio desse aqui, se for preciso, tá bom? Fique com Deus e até mais.